pedir permissão para o moderador, eu não aguento ficar sentada, gente. Eu preciso olhar para vocês, ao invés de ficar olhando de costas, assim, não gosto. Deve ser mania de professora. Entrou? Entrou. Então, eu hoje vim aqui falar da minha atuação no combate à pobreza, do programa de combate à pobreza da Vale, e trazer algumas informações sobre esse programa, que usa também, assim como o IPS e o IVCAD, usa um índice multidimensional para monitorar e avaliar os resultados do programa. A Mariana e o Sérgio hoje vieram aqui só dar água na boca na gente, né? Os dois falaram assim: a gente tem isso aqui, mas ainda não está lançado. A gente tem isso aqui, mas ainda não está lançado. Já estou ansiosa para ver os dois índices, viu, gente? Então, a Vale lançou em 2021 uma ambição de apoiar a saída de 500 mil pessoas da pobreza extrema. É um número que, para uma empresa, mesmo uma empresa grande como a Vale, é um número muito ambicioso, apesar dele ser pequeno frente ao tamanho do desafio que o mundo e o Brasil têm de combate à pobreza extrema. A Vale partiu de algumas premissas, e principalmente a primeira premissa, que é a consideração de que a pobreza é um fenômeno multidimensional. É uma premissa inovadora se você pensa do ponto de vista da iniciativa privada, que tem uma tendência histórica aí de considerar a pobreza como uma deficiência de renda puramente. Então, a partir dessa premissa e da premissa que a pobreza ela é centrada no eixo da família e que a gente deveria trabalhar para fortalecer as políticas públicas, a gente pensou que o monitoramento ele tinha que estar desde a gênese e colado com essas premissas o tempo todo. Então, se a pobreza é multidimensional e centrada na família, o monitoramento e a avaliação dos resultados desse programa também tem que ser multidimensional e centrado na família. Então, a partir disso, a gente criou uma metodologia que, desde o primeiro momento, se declarou adaptativa, ou seja, ela pode mudar ao longo do projeto. Essa missão ela vai até 2030, então não dava para começar um projeto achando que nada ia mudar até 2030. Então, em conjunto com cada uma das famílias, a gente está falando aí de aproximadamente 100 mil a 125 mil famílias, vai ser elaborado um plano de ação verificando para cada uma delas quais são as dimensões e as dificuldades, os indicadores que essa família tem de privação de direitos e acompanhar para ver se cada uma dessas famílias conseguiu superar essas privações de direito. É um plano ousado, né? Acompanhar 100 mil famílias durante 2 anos e verificar se cada uma dessas famílias melhorou nesses indicadores. Esse monitoramento ele é repetido de tempos em tempos. Então, a família tem um diagnóstico inicial, detecta-se quais são as privações, e aí depois de 3 meses, 4 meses, 6 meses, volta-se na mesma família para ver se a situação melhorou. Então, cada família ela vai ser entrevistada várias vezes ao longo do processo e acompanhada. Por exemplo, tem uma família com uma criança fora da escola. O parceiro de campo, temos uma representante de um parceiro de campo aqui, a Kátia. O parceiro de campo vai acompanhar aquela família para garantir que aquela criança vai voltar para a escola, e aí a criança vai ter a superação do indicador. Então, durante 2 anos, é isso que vai acontecer com cada uma delas. Para fazer esse acompanhamento, a gente usou um índice de pobreza multidimensional. Esse índice, criado a partir do método Alcaire e Foster, é um índice criado por Oxford, e em conjunto com as Nações Unidas, ele é utilizado para medir a pobreza multidimensional no mundo. O Banco Mundial também usa o mesmo método para medir a pobreza multidimensional com um olhar um pouco diferente das Nações Unidas. Então, a construção desse indicador multidimensional, ontem a gente teve, eu e Antônio, ficamos o dia inteiro conversando com alguns colegas para explicar como é o método de criação desse índice. Então, nós seguimos esse método desenvolvido por Alcaire e Foster, 2 pesquisadores de Oxford, e selecionamos essas 5 dimensões, que são
dimensões de trabalho: infraestrutura, educação, saúde, nutrição e renda. Então, essa combinação desses indicadores dá um índice de pobreza multidimensional. Como a gente está usando um método criado em Oxford, que tem propriedade intelectual desses pesquisadores, e a Vale, por ser uma mineradora que tem impactos no território, que tem na sua trajetória momentos mais difíceis, a gente sempre achou que a gente tinha que prestar contas para a sociedade de maneira muito transparente. Então a gente precisava de acreditação, precisava de alguém de fora para dizer que a gente estava fazendo o que a gente se comprometeu a fazer. E eu estou falando aqui a gente o tempo todo, apesar de eu não ser da Vale especificamente, eu sou uma consultora, mas estou tão dentro que não consigo evitar, viu, falar a gente. Então, a gente precisava de uma acreditação externa e licenciamos o método Alkire Foster com a Wise Responder, que temos o Jamie aqui, o representante, que é a responsável por licenciar esse método para a iniciativa privada. Então, basicamente o que a gente fez foi mostrar detalhadamente ali na conta, no indicador, para a Wise Responder e para a Oxford, que a gente estava fazendo tudo direitinho segundo o método. E aí nessa foto a gente tem, eu estou ali do lado da Sabina Alkire, que é uma das criadoras do método, em 2011. Aí eu sempre falo que é uma coisa tipo assim, num dia você decide aprender a jogar tênis, no dia seguinte você está batendo bola com a Serena Williams. Foi mais ou menos isso que eu senti quando eu fui lá conversar com ela. Então, o nosso índice, dá para ver? Mais ou menos, né? A minha pegadinha de slide foi mais leve que a de vocês, né? Então, o nosso índice ele tem aquelas 5 dimensões que eu comentei. O primeiro indicador é o indicador de renda. A pergunta é: a família está no CadÚnico? E esse não é o primeiro indicador à toa. Ele é uma declaração do desejo de fortalecer a política pública. Então, o que nós queremos é trazer as famílias para dentro do sistema de proteção. Então, a gente verifica, se a gente encontra famílias que não estão no CadÚnico, a primeira ação é trazê-las para dentro do sistema de proteção. Além disso, a gente vê se ela tem renda, a gente vê se a gente tem crianças ou adolescentes fora da escola, a gente vê se tem jovens que não completaram o ensino médio e não estão estudando mais. Também aí tentando fazer par aos projetos de reinserção escolar que a política pública está divulgando. A gente vê se nenhum adulto tem ensino fundamental. No caso da saúde, para a gente mapear a desassistência em saúde, a gente verifica crianças sem vacina, grávidas sem pré-natal, pessoas com deficiência que não possuem a tecnologia assistiva necessária para ter uma vida digna. Agora ali apagou, tem que olhar para cá. E doentes graves sem acompanhamento. Na infraestrutura, os indicadores são os clássicos: água, saneamento, energia elétrica e conexão à internet. E aí a gente tem a nutrição como a última dimensão. Então, essa construção, aí eu trouxe alguns números para vocês que a gente já está vendo no campo. Nós temos 18 testes de conceito, a gente ainda chama de testes, porque estamos em campo há 1 ano e meio, mais ou menos, acompanhando cerca de 30 mil famílias agora, e vamos chegar a 50 mil no fim do ano. 93% delas estão na Amazônia Legal. Temos algumas iniciativas no Sudeste, mas o grosso do contingente de famílias está no Pará, no Maranhão e no Amazonas. O que a gente vê de privação de direito nesses lugares? Então aqui eu trouxe um pouco da incidência dessas privações para mostrar para vocês. E a gente tem a grande privação que aparece acesso à renda e ao CadÚnico, são os destaques, né? E aí eu queria chamar a atenção para acesso à energia, que está aqui, que é 60% das famílias. E aí aqui a gente está falando, não é que a casa não tem energia elétrica, é que a casa não tem energia elétrica, ou que a pessoa não tem dinheiro para comprar gás para cozinhar, ou que ela não
tem uma energia elétrica que é irregular. Então, se você for olhar pessoas que não têm luz elétrica nenhuma, o contingente é bem pequenininho. Mas quando você pergunta se a pessoa consegue cozinhar o mês inteiro no gás, ela diz que não, que ela acaba tendo que usar papelão, querosene, um fogareiro improvisado, porque ela não consegue comprar mais um botijão para completar o mês. E o terceiro dado que eu gostaria de destacar são 60% das famílias em insegurança alimentar moderada ou grave. Esse indicador, na hora que a gente coloca ele, o bom dele é que ele olha o que as famílias estão sofrendo simultaneamente em vários aspectos. E aí eu trouxe uma combinação, a gente consegue fazer combinações de privações de direito. Uma das combinações mais comuns que aparece é a combinação de CAD único desatualizado, não tenho gás e eu tenho insegurança alimentar. Então essa tríade de problemas, ela costuma vir junta, aparecer junta. E isso pode nos dar pistas de como resolver isso. Na hora que você insere a família no CAD único, ela passa a ter acesso ao auxílio gás e aí ela vai ter, com isso, condição de cozinhar melhor. Então, quando você olha para essas combinações, isso vai te dando uma pista das soluções. Esse aqui foi a pegadinha, né? Essas manchas coloridas, elas têm a quantidade média de privação em cada uma das dimensões. Então, aqui na dimensão renda, você vê as três linhas quase se encontrando num pico. Então, significa que a dimensão renda é a dimensão com mais problemas. Mas eu queria mostrar para vocês a diferença entre as três linhas. A linha azul é a linha da urbana, da pessoas que moram na cidade. Ela tem menos problema na dimensão infra. Então isso era esperado, porque na cidade a pessoa tem mais acesso à água, esgoto, etc. Já na nutrição, onde tem menos problema é na área rural, porque as pessoas produzem para sua própria subsistência. Infelizmente, a área vermelha é a área da floresta, e ela tem mais problemas em todas as dimensões simultaneamente, que são os povos que a gente precisa cuidar, porque senão o planeta acaba, né? Então a gente precisa atacar essa vulnerabilidade da floresta com muito carinho de agora em diante. E aí a gente consegue separar isso por região. Então a mesma lógica que eu acabei de explicar, se a gente tem uma das cidades, é Arari, no Maranhão. A linha azul clara foi a nossa primeira entrevista com as famílias. E aí a gente volta para ver se melhorou. Então, na linha azul escura, aqui em Arari, você vê um avanço significativo na dimensão de nutrição. E isso se deveu a uma ação específica que nós tivemos junto à Embrapa para implantar o Sisteminha, que é uma tecnologia social da Embrapa fabulosa, que permite que a família produza rapidamente e com muita eficiência produtos de subsistência que geram excedente muito rápido, fazendo uma diferença aqui na dimensão renda também com bastante rapidez. Então, a diferença entre as duas rodadas é mais ou menos de 3 meses. Então, a gente está falando que em 3 meses a gente teve um resultado significativo na dimensão nutrição e renda. Já na ilha de Marajó, Breves, que a Mariana comentou, que é um local muito vulnerável, a gente praticamente não conseguiu mexer nos resultados. A mexida foi muito pequenininha, existe, mas ela foi muito pequenininha, porque realmente é um lugar onde os desafios são brutais, imensos. E aí, para terminar, o índice de pobreza multidimensional, ele é a compilação de todos esses indicadores em um número. Então, cada família, ela recebe um número que diz o quanto ela é pobre multidimensionalmente. Assim como o índice de vulnerabilidade, que a Mariana mostrou, quanto maior o número, pior a situação da família. Então, a gente tinha, na primeira rodada, a gente tinha esse contingente de famílias aqui com mais de 50% de IPM, ou seja, uma situação muito dramática.
a gente tinha esse contingente amarelo aqui de famílias entre 50% e 20% de IPM. E a gente tinha em azul um pequeno contingente de famílias com menos de 20%. Menos de 20% a gente pode considerar que aquela família não é mais multidimensionalmente pobre, na nossa concepção. Nosso objetivo é, ao longo desses anos, diminuir a área vermelha e aumentar a azul. No mundo ideal, todo mundo ficaria azul. Então, a gente consegue ver aqui, entre a primeira entrevista e a situação atual, que foi a última rodada de monitoramento, foi agora em março, a gente consegue ver uma inclinação da linha indo para o lado certo, ainda uma inclinação não tão rápida quanto a gente imagina, gostaria, mas ela está indo pelo menos na direção correta. Então, é isso que eu queria mostrar, por enquanto é só.